Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos mergulhar de cabeça em uma das ferramentas mais importantes da análise técnica profissional, as médias móveis. Mas não vamos olhar para elas como um simples indicador, e sim como um protocolo, um sistema completo para a gente conseguir identificar a direção do mercado e, principalmente, aqueles pontos críticos de virada. E olha, essa frase diz tudo. Para quem opera de forma profissional, as médias móveis não são só um acessório, elas são um alicerce. É a partir delas que estratégias realmente sólidas são construídas, porque elas nos dão a chance de enxergar a estrutura por trás de toda a volatilidade, de todo o ruído do mercado. A nossa análise de hoje vai seguir uma rota bem definida em 5 partes. A gente começa nos fundamentos, passa pela arquitetura das médias e, no final, junta tudo num framework prático que pode ser aplicado. Então, vamos começar. Bom, a primeira função, a mais básica de uma média móvel, é atuar como um filtro de alta precisão. Pensa nela como um jeito de limpar o gráfico, sabe? Ela foi feita para anular o ruído do dia a dia, aquelas oscilações meio aleatórias, para que a gente consiga ver o que realmente importa, a tendência principal. E esse ponto aqui é fundamental. Uma média móvel não é só uma linha que sobe e desce no gráfico. Ela representa o consenso de valor do mercado ao longo de um período. O trabalho dela não é prever o futuro, de jeito nenhum, mas sim confirmar a direção em que o dinheiro está fluindo no presente. Muita gente critica as médias, dizendo que elas são atrasadas. Mas aqui está o pulo do gato para quem opera de forma profissional. Esse atraso é, na verdade, uma vantagem. É uma característica. Operadores institucionais não estão tentando adivinhar o topo ou o fundo. Eles buscam confirmação do momento antes de colocar o capital em risco. Então, o atraso é um filtro de validação, não uma falha. Ok, entendida a função. Vamos falar um pouco da arquitetura por trás delas. Porque veja bem, nem todas as médias são iguais. O jeito como cada uma é calculada, a sua matemática, define o quão rápido ela reage ao preço e, por consequência, qual a sua melhor aplicação estratégica. E aqui a gente tem o contraste clássico. A média móvel simples, a MMS, é como uma tartaruga, lenta, estável, super confiável. Ela dá o mesmo peso para todos os preços do período, o que a torna perfeita para a gente identificar o viés macro, a tendência de longo prazo. Já a média móvel exponencial, a MME, é a lebre, ágil, reativa. Ela dá mais peso aos preços recentes e, por isso, ela é a preferida para capturar mudanças de momento mais rápidas, como no day trade. E claro, o universo das médias não para por aí, existem variações mais avançadas. A VWMA, por exemplo, é ponderada pelo volume, o que ajuda a confirmar se existe força, se existe convicção institucional por trás de um movimento. E tem a ALMA, que usa um cálculo mais complexo, gaussiano, para filtrar o ruído de forma superior e com um atraso mínimo. Cada uma é uma ferramenta específica para um trabalho específico. Agora que a gente já entendeu a arquitetura, vamos para a aplicação mais poderosa de todas: usar as médias para definir de forma objetiva qual é o regime do mercado. Um erro muito comum é tentar usar uma estratégia de tendência quando o mercado está andando de lado. As médias ajudam a evitar isso. A leitura da tendência, na prática, se resume a uma confluência de 3 sinais. Primeiro, a inclinação da média. Se ela está apontando para cima, a força é compradora. Simples assim. Segundo, a posição do preço. Se ele está trabalhando acima das médias mais longas, como a de 50 ou 200, isso confirma o controle dos compradores. E, por último, a própria média funcionando como um suporte ou resistência dinâmico, criando aquelas zonas de valor para entradas em pullbacks. E isso nos leva à pergunta de $1 milhão, certo? Se o jogo principal é seguir a tendência, a habilidade mais valiosa é saber identificar quando essa tendência está perdendo força, quando a festa pode estar perto de acabar. Como a gente sabe a hora em que a maré está prestes a virar? É exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Nesta parte, o nosso foco é em sinais de reversão. Vamos começar com o mais clássico de todos, que é o cruzamento de médias. E depois a gente avança para uma ferramenta visual bem mais sofisticada, as fitas de médias móveis. O cruzamento é o sinal de reversão mais conhecido. Pensa nele como uma transferência de poder no mercado. Quando a média mais rápida, que reflete o sentimento de curto prazo, cruza com força para cima da média mais longa, que representa o consenso de longo prazo, bom, aí a gente tem uma confirmação de que o momentum pode ter virado de lado, sinalizando o início de uma nova tendência.
Agora vamos a uma ferramenta um pouco mais avançada. A fita de médias móveis, em inglês Moving Average Ribbon, simplesmente plota várias médias ao mesmo tempo no gráfico. O que isso faz é transformar aquela linha 2D que a gente está acostumado a ver em uma visão quase tridimensional da saúde da tendência, mostrando se os múltiplos tempos gráficos estão concordando. E a beleza dessa ferramenta é como ela ilustra a dinâmica do mercado. Pensa nela como um eletrocardiograma do preço. Quando a fita se contrai e fica fininha, é sinal de que a energia está sendo acumulada, geralmente antes de um movimento explosivo. Quando ela se expande, se abre como um leque, a tendência está forte, a todo vapor. E quando as linhas correm paralelas, com um espaço uniforme entre elas, isso indica uma tendência saudável e sustentável. E agora chegamos à síntese. A gente viu a teoria, viu as ferramentas, então é hora de juntar todas essas peças em um protocolo operacional, um passo a passo claro que transforma toda essa análise em uma estratégia disciplinada de execução. Então vamos lá, um protocolo prático. Passo 1, defina o viés macro. Use a média de 200 no gráfico diário para saber se o seu foco deve ser em compra ou em venda. Passo 2, identifique o momento. Confirme se as médias mais curtas, de 20 e 50, estão alinhadas com esse viés macro. Passo 3, espere pacientemente por um pullback até uma dessas médias, a chamada zona de valor. Passo 4, busque o gatilho de entrada, um padrão de preço que confirme a retomada da tendência. E passo 5, talvez o mais importante de todos, gerencie o risco, posicionando um stop loss técnico claro e bem definido. E isso nos leva a uma regra de ouro no mercado. Sistemas muito complexos, cheios de regras, tendem a quebrar. A robustez, a capacidade de uma estratégia funcionar ao longo do tempo, geralmente vem da aplicação disciplinada de conceitos simples e poderosos. É a execução consistente que faz a diferença. E, para a gente fechar, fica uma reflexão. Uma média móvel, no fundo, é um espelho do sentimento coletivo do mercado. É um medo e a ganância de todo mundo transformados em uma linha. Ela não prevê nada, ela apenas revela o que a multidão está fazendo agora. A verdadeira questão é como essa informação pode ser usada para se posicionar a favor desse fluxo e não contra ele. A resposta para essa pergunta define o jogo.